Este é o Segurança Legal, episódio 330, gravado em 29 de dezembro de 2022. Incidente do LastPass. Neste episódio, falaremos sobre o último incidente envolvendo o gerenciador de senhas LastPass. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. No nosso último episódio de 2022, Vinícius. Cara, o último episódio e não vai ser uma retrospectiva. Pois é, eu tava pensando nisso agora e vai ser de um jeito diferente, né? Um último episódio mas diferente. acho que a gente pode fazer no início do ano também, de boa e tal. E acho que pra fazer uma retrospectiva tem que ser uma coisa muito bem montada, porque senão começa a ficar mais do mesmo, sabe? Uhum. Mas enfim, eu acho que a gente pode talvez iniciar aí 2023 dando uma olhada pra trás aí no retrovisor. Talvez. Mas eu acho que é mais relevante do que fazer uma retrospectiva nesse momento a gente tratar este incidente LastPass, porque tem muitas lições a serem aprendidas, ou seja, não é só o caso do LastPass em si, mas tem muita coisa a ser aprendida para tudo que é tipo de empresa, né? Eu gostaria de lembrar também, Vinícius, que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e Mastodon no @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal, além, é claro, da nossa chave Pix, né, que está lá no site. Você, se quiser, pode também fazer a contribuição dessa forma. Vinícius, antes então da gente começar, eu gostaria de dizer que o Bruno Nascimento, né, logo depois, nosso ouvinte, Bruno Nascimento, enviou uma mensagem com essa sugestão de pauta, né? E ele disse, gostaria de que vocês... E ele mandou isso depois dessa notícia de incidente que o pessoal do LastPass fez. E ele pediu um episódio para que a gente falasse sobre soluções de segurança de senha, ou soluções, né, de armazenamento de senha seguras na nuvem. Mas assim, Bruno, nós vamos seguir parcialmente a tua Vou atender de um pouquinho, um pouquinho a sugestão. Eu acho que nós vamos falar um pouco de maneira geral aqui sobre algumas características desse tipo de solução, mas primeiro, Bruno, a gente gostaria de avaliar o incidente em si e de forma indireta também, eu acho que, né, vai dar para ter uma ideia sobre algumas características de segurança, e algumas delas o Vinícius vai apontar aqui, bem realizadas pelo pessoal do LastPass, né? E aí, Vinícius, dito isso, acho que como pontapé inicial aqui, eu gostaria de jogar pra ti essa batata quente aqui, que é uma pergunta... E acho que você fala de forma bem geral aqui, mas o quão complexo é e quais são as dificuldades de se fazer um sistema seguro de armazenamento de senhas na nuvem? Cara, a gente tem uma complexidade absurda em fazer um sistema seguro. Ponto. Sim, ponto. Mesmo que não seja de armazenamento de senhas, né? Pra qualquer coisa. Sabe? Não existe, a gente já falou sobre isso, não existe 100% seguro. A gente já gravou sobre a falácia da invulnerabilidade, a gente tem episódio gravado sobre isso. Tudo quanto é livro de segurança vai dizer, qualquer... Bruce Schneier, um cara grande aí da segurança da informação no mundo, Ross Anderson, e que é outro cara, assim, ninguém vai dizer, o Ferguson, ninguém vai dizer que existe alguma coisa 100% seguro, 100% seguro, não existe. A prova de... Não tem, cara, incidentes. Não tem. Então, assim, eu nem vou começar a entrar em muitos detalhes no que demandaria uma coisa 100% segura, porque, cara, não tem como fazer, não tem como chegar no... Sempre vai ter um ponto... explorável, sempre vai ter algum tipo de interação, integração que possa ser explorada, sempre vai ter o fator humano no processo. Então, assim, tem, cara. Não tem. 100% seguro não tem.
E gravar, armazenar senhas, gerenciamento de senhas, é algo que tem lá as suas peculiaridades, porque o que acontece? As pessoas são muito ruins no gerenciamento de senhas. Eles escolhem senhas ruins e tendem a utilizar a mesma senha em tudo quanto é canto. Uhum. Tá? Então, daqui a pouco a pessoa... Não, mas eu tenho a senha que eu uso para lojas. Aí é uma senha só para tudo quanto é loja. E a senha que eu uso para bancos e que eu uso para coisas de dinheiro. Tá? Sim. É ruim. É ruim. As pessoas tendem a usar as mesmas senhas em tudo. E ainda que seja meio que segmentado, elas continuam repetindo senhas. Você tá falando aí do usuário, digamos assim, eu tô falando da normal. questão Não, tô falando de gerenciamento de senha. Né? Assim, dificuldade, então. A escolha da senha é um problema no gerenciamento de senha. O armazenamento dessa senha, onde é que tu vai manter essa senha? Porque se tu vai manter na tua cabeça, tu vai ter que memorizar todas. Claro. Tá? E daí tu acabar usando a mesma. Então, se for usar uma senha diferente para cada site, que é o que eu faço e é o que nós recomendamos, se quiserem anotar essa primeira recomendação, né? Uma senha diferente para cada site, para cada coisa, nunca repetir uma senha. Tu não tem saída a não ser guardar a senha, armazená-la em algum lugar. E aí, as empresas têm o mesmo problema, tá? Porque as empresas elas têm que guardar as senhas de seus equipamentos de infraestrutura, de switches, de access points, roteadores, firewalls, servidores, etc. E não adianta querer ficar botando a mesma senha em tudo, o que acabam muitas vezes fazendo. Mas aí cria senhas diferentes. Aí onde é que essas senhas eventualmente vão parar? Num Excel no desktop. Ou num TXT. Pasta, ou num TXT, mas Excel é o mais comum. É o gerenciador de senhas mais comum. Eu usaria um TXT se eu fosse fazer isso. Que o pessoal mais utiliza. Pessoas usam Excel e guarda lá o arquivo Excel numa pasta compartilhada na rede, porque outras pessoas, afinal, têm que utilizar. Ou deixa isso na nuvem, se usa o Office 365, talvez. Acho que a Microsoft até parou de chamar de Office 365, agora não lembro. Ou deixa uma copiazinha lá no desktop, leva junto no notebook para fazer pendrive. Num pendrive, claro. Sem cifragem nenhuma, etc. De preferência aqueles pendrives bem pequenininhos, aqueles que não são mais longos, sabe? Aqueles bem fáceis de perder. Bem pequenininhos mesmo. E acabam também... até colocam senha algumas vezes no Excel, e aí, se eu não estou enganado, as últimas versões do Office andou utilizando algum algoritmo decente aí para cifrar, tá? Mas mesmo assim é algo que não se compara a uma proteção de senha mais top utilizada por esses serviços de senhas como o LastPass, que nós vamos comentar, e o Bitwarden, que é um outro cara. Eu até uso o Bitwarden. E usava o LastPass. Mas depois eu falo direitinho o que eu uso aqui. Mas, então tem esse aspecto de armazenar senhas. Tu vai usar senhas diferentes para cada sistema, para cada site. Vai ter que armazenar isso. E ficar gravando isso no cofre de senhas, entre aspas, do navegador, não é uma boa também. Tá? É local, mas tem todo o esquema de sincronismo, etc. E tu tem outros tipos de possibilidades ali. Enfim, né? Tu precisa guardar essas senhas em algum lugar. E aí o fato de tu escolher um lugar para meter todas essas senhas e guardar elas, se esse lugar não é uma agendinha em papel, tá? E tu anota tudo ali e coloca uma gaveta trancada, e tu sabe, claro, alguém pode te roubar ainda, alguém pode arrombar a tua gaveta, arrombar teu escritório e tal, roubar a gaveta e tal. Então, se não for isso numa agenda, se tu tiver isso no meio eletrônico, seja ele qual for, eventualmente alguém no outro lado do mundo pode acessar o teu arquivo de senhas, seja ele que tipo for. Tá? Sim. Então, assim, fazer um sistema desses, como o LastPass tem, como o Bitwarden tem, em que você armazena online, uma infraestrutura deles, servidor deles, até tem uma cópia local, que a gente estava conversando antes, né? E aí tu roda um cliente local, ou tu roda um cliente implementado, dedicado, um software mesmo, implementado na tua máquina, instalado na tua máquina. Ou tu vai rodar um cliente implementado na web, ou seja, um JavaScript que roda no teu navegador, na tua máquina. Isso é melhor do que o Excel? A gente pode discutir, mas melhor do que a agenda na gaveta não é, certo? Melhor do que o Excel,
Tende a ser. Por que tende a ser? Porque o Excel tu vai precisar... Na verdade é meio complicado, porque no final das contas tu vai depender de uma segurança local da tua máquina. Uhum. E se tu pensar num usuário de uma empresa ainda tem como garantir algumas regras para acesso a arquivos e coisas assim, permissões e tudo mais. Mas, e numa máquina de um usuário, um desktop, então aí é um problema sério para uma máquina em casa, porque uma vez que a máquina esteja comprometida, tanto na empresa quanto na máquina do usuário, ou o telefone dele, se ele fez jailbreak, etc., ou instalou uma porcaria que não deveria ter instalado, por melhor que o LastPass tenha implementado a sua solução, ou o Bitwarden tenha implementado a sua solução, para dar duas opções aqui sempre, tudo isso vai por água abaixo. Sim, porque terminal, né? Se o teu terminal for comprometido, um atacante vai ter acesso a todas as tuas senhas. Mas eu acho que tem uma outra questão aí que se você mantiver o teu cofre de senhas local, né? Porque a gente tá falando sobre confidencialidade aqui, né? Alguém ter acesso às tuas senhas. Mas a gente não pode esquecer que, nesse caso aqui, integridade, não sei se poderia ser afetada. Claro, o cara pode destruir o arquivo, né? E aí afeta a disponibilidade, mas acho que o problema maior é que, de um ambiente local, e a grande vantagem de você usar esses serviços de nuvem é que você não precisa se preocupar com o backup disso, né? Ter que fazer o backup, né, e a sincronia do teu arquivo de senhas para o usuário comum. Mas lembrando que se alguém tiver acesso à tua máquina ou ao teu terminal, e aí assim, aí é game over. Porque se a pessoa tem acesso, o atacante tem acesso à tua máquina, ela exclui a tua conta. Ela cancela o serviço. Ela apaga os backups. Então, o que funcionaria mesmo, assim, isso que teria que ter um backup numa mídia offline. Mas você percebe que isso começa a ficar complexo. Comum, não rola. Só que tu percebe que pro usuário comum manter a segurança do desktop também é um problema. Uhum. Porque, assim, ter um bom antivírus, né, gente? Ter um bom antivírus é uma boa. Todo mundo, né, pode. E quando dá Black Friday, esses fornecedores de antivírus, quase todos eles fazem umas promoções tribos. Comprem e instalem em tudo. Assim, é o mínimo ter o raio do antivírus. E às vezes o pessoal tem o que instalado? Tem o ursinho aquele instalado. Eu não vou citar aqui pra não. Uhum. Tem aquele que tem o nome de um ursinho. Ursinho, né? Uhum. Que é um antivírus. Tem esses antivírus gratuitos que não recebem atualização frequente como deveria, ou recebe atualização, mas não tem uma qualidade como o antivírus pago tem. Então, assim, é o mínimo, mas a galera instala, baixa coisas da internet, não sabe de onde veio. Cara, é por isso que uma solução para armazenar senha online, a gente tem que considerar todo o espectro da coisa. Hoje o que nós vamos fazer é olhar o incidente do LastPass e nós vamos estar olhando a parte deles, o server-side, digamos assim, né? A parte, o lado da empresa LastPass. Porque no front-end, por mais que eles façam o que eles queiram fazer de segurança, lá no terminal, que é o teu computador, que é o teu celular, se o terminal for comprometido, se o celular for comprometido, é game over. Não tem mais nada pra fazer. Sim, o cara conseguindo ter acesso ao que você digita no teclado, acabou. Ele digita, ele pega, né? Vai pegar senha, não importa. Mas enfim. Pra gente continuar, então, pra terminar isso aqui, eu acho que essas ferramentas, de maneira geral, elas lidam com um problema muito comum e presente na segurança da informação, que é justamente aquela velha ideia que a gente sempre comenta aqui da segurança e usabilidade, né? Da segurança e da facilidade, né? O sistema mais fácil de se usar tende a ser menos seguro e aquele mais seguro atrai para si uma série de atividades extras que você precisa fazer, né? É muito mais fácil você usar mesmo assim em tudo que é lugar, né? Do ponto de vista de esforço técnico que uma pessoa comum vai ter que fazer para lidar com todas as suas credenciais. Então, acho que um dos grandes pontos dessas ferramentas, de maneira geral, é facilitar algo que é muito difícil para o usuário conseguir lidar no seu dia a dia. Sim, e para as empresas, essas soluções, tanto o LastPass quanto o Bitwarden,
eles têm versões dedicadas, digamos assim, para uso empresarial. Então eles não miram apenas o mercado de usuários, né, individuais, do indivíduo, mas também o mercado corporativo. E aí eles têm soluções para isso também. Tem outras soluções, tá, gente? A gente está comentando aqui o LastPass por causa do incidente e o Bitwarden porque é o outro que eu usei, além do LastPass, é o outro que eu usei, ainda uso para alguns cenários, eu ainda uso o Bitwarden. Então... mas tem outras soluções, sem dúvida nenhuma. A gente não avaliou... Vamos adiante aí, que a gente fala do incidente e vamos... Eu só vou trazer alguns elementos aqui, Vinícius, e aí você vai, se quiser ir comentando, de repente se sentir que você pode fazer alguma contribuição, mas basicamente a gente teve o incidente mais recente aí, né, que foi em agosto de 2022, na verdade não é o mais recente, teve outro depois desse, mas em agosto de 2022, um atacante teve acesso, né, mediante uma invasão a códigos-fontes e algumas informações técnicas do ambiente da LastPass. Isso a gente está falando somente sobre o próprio documento que eles publicaram recentemente, que a LastPass publicou, né? Isso, eles teriam tido acesso a isso num recurso na nuvem, né, numa estrutura na nuvem que eles mantêm justamente para backup, essas coisas, e foi lá então que esse atacante teve acesso, então envolvendo um provedor de nuvem. Na verdade, isso pelo que eu entendi foi em agosto não teve acesso à nuvem, ele teve acesso a códigos-fontes, e aí depois, mediante um ataque direcionado a um empregado, que Não? Não. Ele teve acesso, ele conseguiu acesso à nuvem, no backup. Lá em agosto? Só que o que aconteceu foi que o backup tá cifrado. Então o cara não tinha acesso às informações, ele conseguiu acessar a nuvem, mas não conseguiu acesso às informações. Sim, aí depois ele fez um ataque direcionado ao empregado. Aí ele usou mais... E aí, agora eu tô botando palavras na boca do LastPass, tá? Eles não falaram engenharia social, mas eu acho que eles fizeram, que eles querem dizer com ataque direcionado, eu acho que eles fizeram uma engenharia social, o atacante. Então foram sabendo detalhes, sabendo nome de arquivo, sabendo alguma coisa, eles entraram em contato e disseram, Guilherme, lembra aquele backup lá que a gente não sei o quê? Cara, eu tô sem acesso à chave, manda a chave aí. Sei eu, sabe? Sim. Alguma coisa assim. E aí eles conseguiram decifrar o backup, e aí no backup eles tiveram efetivamente acesso a essas informações. Volts, né? Que na verdade eles há várias coisas, incluindo os cofres de chaves. Mas eles não conseguiram... Isso é importante. Não é que eles decifraram os cofres e tiveram acesso às chaves. Eles tiveram acesso aos cofres, né? Isso. Eles comentaram também que o data center deles é on-premises, mas eles usam a storage na nuvem. Para backup. Para backup, e eles colocaram aqui requisitos regionais de armazenamento, talvez alguma coisa relacionada até a lei de proteção de dados. Manter os dados dos titulares, alguma talvez, coisa assim. Eles não disseram, mas a gente intui que é alguma coisa nesse sentido. E eles destacaram que o que foi acessado estava separado do ambiente de produção. Sim. O que não impediu de ter acesso aos cofres, né? Aí é uma coisa bem, bem interessante, né? O que os caras tiveram acesso e olha isso. Eles têm a própria estrutura on-premises, ou seja, dentro de casa, dentro da própria estrutura física, tá, gente? Pra quem não tá acostumado com esse tipo de jargão, dentro da própria estrutura física da empresa LastPass, eles têm os servidores deles onde eles mantêm os dados lá. Tá? E como backup, para não ter que criar um outro data center, um outro ambiente físico separado e tal para backup, eles contrataram, então, uma nuvem, uma Amazon da vida, um Azure da Microsoft. Eles falaram o nome aqui até. Google, eu não sei qual deles que eles estão utilizando. Aqui, peraí. Ou o Google Cloud, um GCP, o Google Cloud Computing lá deles, para criar esse outro ambiente para manter o backup lá. Tá? Tanto na ambiente em produção quanto no backup, os vaults, ou seja, os cofres de senhas, que é o banquinho de dados onde fica a tua senha lá dentro, se tu usar o serviço, esses cofres estavam e estão cifrados. Com uma senha, que gera uma chave, já vamos falar disso, que tu escolhe, que tu, usuário, escolhe. E que a empresa LastPass não sabe qual é.
Sim, essa é a arquitetura do software dos caras. Isso é importante, tá? E aí o que acontece? O backup que eles fizeram na nuvem, que incluía, entre outras coisas, código-fonte e outras coisas que eles backuparam, incluía os cofres de senhas, que eles chamam em inglês de vaults, tá? Esse backup, tá? O backup estava cifrado. Então o backup foi feito de informações como os cofres que já estavam cifrados, com mais algumas outras informações, isso tudo foi juntado e isso tudo foi cifrado. Então os cofres estavam cifrados 2 vezes, tá? E aí isso estava no backup. Então no backup que o atacante conseguiu fazer foi ter acesso ao backup cifrado, e aí fez um ataque de engenharia social para obter as chaves para que ele pudesse decifrar esse backup. Aí ele decifra o backup, obtém acesso a uma série de informações que estavam em claro ali no backup, depois dessa primeira decifragem, tá? E obteve acesso aos cofres cifrados ainda. Uhum. Então ele decifrou o backup, dentro do backup tinha os cofres cifrados. Detalhe aqui que a outra empresa é a GoTo.com, que faz uma série de outras coisas aqui. Eu não sei porque eu não entendi, eu acho que eles são... A GoTo é uma afiliada aqui da LastPass, né? Uhum. Ele não fui atrás para ver qual é a relação entre eles, mas essa aqui é outra empresa, né? Ademais, ainda, além de ter acesso aos cofres cifrados, e a gente vai ver que a questão de... A criptografia utilizada aqui, ela é relativamente segura, né? No sentido de dar um grau bem interessante de segurança para esses cofres mesmo na mão do atacante, mas eles conseguiram algumas informações básicas, eles disseram básicas, mas a gente conversava aqui antes, né, Vinícius? Elas não são tão básicas assim. Por quê? Não. Porque eles tiveram acesso a eles chamaram de metadados, mas acho que não são metadados, não viu? São dados. Não. São dados, né? Nome de empresa, nome de usuários, endereços de cobrança, e-mail, telefone, né? Agora, eles tiveram acesso a algumas URLs também. Sim, os endereços de sites. Endereços de sites. Uhum. E aí, isso pode ser uma informação totalmente desimportante, né? Sei lá, tem o endereço do Gmail, tem o endereço das lojas americanas, né? Todo mundo sabe, ok? Agora, pode ter um endereço de um hospital, pode ter um endereço de uma clínica... de algumas doenças. Um tratamento específico, ou de um fornecedor de um medicamento. Sindicato que o cara faz parte, a religião dele, informações, né? Que para LGPD tudo isso é dado sensível. E GDPR também. E aí tu poderia revelar esses dados sensíveis com base nas URLs que vazaram. E as outras informações, telefone, endereço de cobrança, etc. Alguns eles não dizem assim, vazamos alguns dígitos do cartão de crédito. Eles dizem... vazamos números incompletos de cartão. Então, essas informações todas, e eles citam, isso foi muito interessante, tá? O comunicado deles tá bem legal. A gente tem algumas falhas ali, mas no geral tá muito bom. Porque eles disseram, eles levantam também, olha, existe um risco aqui de ataque de phishing. Uhum. Em engenharia social. Em engenharia social, porque tu tens informações suficientes para fazer isso, para enganar o usuário. Só essas informações aí que eles listaram que vazaram, isso já é informação suficiente para entrar em contato com o usuário. Dizer, fulano, nós tivemos um problema aqui na LastPass com a sua conta e tal, não sei o quê, e gostaríamos de resetar a sua senha para maior segurança e vamos conferir aqui que o senhor é o senhor mesmo, sua identidade. O final do seu cartão é tal, o número de onde o senhor reside é tal, o seu telefone é não sei o quê, vai dizer tudo certinho, então tá bom. Você pode me fornecer, por favor, a última senha que você utilizou no LastPass? Alguma coisa, né? Lembrando que eles ainda têm os endereços IPs, né? Que também é uma informação relevante, né? Os últimos locais que o cara acessou, você estava na empresa tal, a gente sabe que você trabalha na empresa tal, a gente sabe que você trabalha no governo do estado. Então, assim, né? Essas informações que o atacante teve acesso, elas não são assim tão desimportantes, não. Como eles deixaram... eu acho que elas são importantes e potencialmente sensíveis no âmbito de leis de proteção de dados ou de regulação de proteção de dados. Concordo totalmente contigo. Eles ainda disseram aqui que os backups estavam armazenados em formato binário proprietário, que é uma coisa que em geral... Aí pouco importa. Pouco importa, mas pra que os caras vão inventar um formato binário proprietário? Cara, tem tantos...
Não, mas aí já tem que se ver qual é aí foi uma decisão de projeto que tem que se ver. Assim, aí não é uma questão de segurança, entende? Claro que a segurança pode... Ela tem que ser considerada no design e tudo mais, mas não quer dizer que tu tem que necessariamente usar um padrão de armazenamento. Não, isso não. Mas aí me soa um pouco aquela coisa do cara querer, de eles quererem criar o seu próprio algoritmo de criptografia, sabe? Quando tu já tem coisas já estabelecidas. Não, que eles não fizeram. Não. Eu sei que eles não fizeram, mas pra mim soa um pouco essa ideia, né? Poxa, formato assim, de arquivo é um negócio que já tá estabelecido. Mas, Guilherme, existe uma disciplina em ciência da computação que é estrutura de dados. E sim, estrutura de dados se aprende as coisas mais básicas de estrutura de dados, né? As filas, as pilhas, as hash tables, árvores binárias e o escambau. Tá? Um monte de coisa. E por óbvio, né? Não se pode dizer que temos soluções para todas as possibilidades de armazenamento, entende? Que a gente não precisa inventar mais nada. Não, eu concordo. Eu não vejo um problema nesse aspecto, não vejo problema. O que me pareceu ali que quando eles citaram um formato proprietário de armazenamento, quiseram que... A impressão que eu tive é que eles quiseram meio que dizer que por causa disso há um nível de segurança maior. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. E isso não é verdade, porque isso seria... É uma segurança por obscuridade que uma engenharia reversa vai dar conta. Mas é isso aí que eu estou dizendo. Mas a segurança deles não depende disso porque eles usam cifragem. E boa. Sim. Então... Mas percebe? Mas eles disseram... Eles poderiam não ter dito nada sobre o tal do formato binário proprietário. Mas quando eles disseram... Quando eles dizem isso, eles querem... Dá uma dourada. O nosso formato proprietário. Ele é mais seguro. Não é. Não é necessariamente mais seguro. E vai ver, nem é proprietário. Pegaram um negócio qualquer livre, deram uma mexidinha e... Né? Bobeia fizeram isso mesmo. Mas assim, é algo que assim, não é relevante para a segurança eles usaram formato proprietário ou não na forma de estrutura de dados. O que é relevante é aí sim como é que eles projetaram a cifragem dessa estrutura de dados. Não, e até porque, no que diz respeito ao tamanho do cofre, né? Porque, por que tu criaria um formato binário proprietário? Sei lá, imagino eu, diante de muitas informações, mas o cofre do cara sei lá, não deve chegar a 500k, 300k menos ainda. Mas aí que tá, Guilherme. Mas aí que tá, talvez justamente por isso, pouca informação, mas é informação extremamente sensível e tal, mas talvez eles quiseram bolar por alguma restrição, por uma decisão de projeto, valeria a pena ter esse trabalho, entende? Do que usar um banco de dados e sair gravando tudo, um NoSQL da vida, e sair cifrando chaves lá, que seria extremamente simples de fazer. Agora, eles não fizeram por uma decisão de projeto que a gente desconhece. Eu acho que eu concordo que, sabe... Sim. Tá, mas a gente tá se apegando a um negócio secundário. Agora, por que eles falaram isso, não sei. Não é pra ter falado isso aí. Agora, assim, o que eu vou dizer agora sim importa, Vinícius. Eles disseram ainda que... tudo que tu falou até agora não importa. Concordo. Eles disseram... Não, importa na questão de segurança que eles usaram, né? Que os dados e os cofres estão cifrados com AES 256 bits e só podem ser... Oi? Não, pode seguir. E só podem ser decifrados com uma chave criptográfica, veja, e aí aqui você vai nos explicar isso, uma chave criptográfica derivada da senha master do usuário, sendo que eles não possuem essa senha, né? Explica pra nós, então, o que significa usar a AES 256 e ainda essa relação entre chave criptográfica e a senha que libera assim, a chave. Primeiro, o AES, o Advanced Encryption Standard, ele é um algoritmo reconhecidamente seguro. Ele é advanced. Já diz o nome? Ele é advanced. Ele é advanced. E é um standard. Tá? E assim, ele é um algoritmo considerado seguro e ele é um algoritmo de chaves simétricas, ou seja, o que é um algoritmo de chaves simétricas? A gente tem o Alphabeta Criptografia, aquela série que teve aí junto em parceria com Segurança Legal, no feed de Segurança Legal, tem explicação, e vocês vão encontrar também um episódio sobre criptografia nosso, gravado lá em 2012, talvez, possivelmente. Tá, mas é assimétrico. Não, eu estou falando aqui de simétrico. Tá.
O AES é simétrico, tá? E aí a gente fala dessas diferenças. Mas assim, o que importa saber é que o AES, como sendo um algoritmo de criptografia simétrico, a senha, a chave, depois eu vou diferenciar senha e chave rapidinho. A chave que você usa para cifrar, tá, é a mesma chave que tem que ser usada para decifrar. É por isso que ele é simétrico. Ok? Porque as chaves são as mesmas. A chave de cifragem e de decifragem é a mesma. Esse é o algoritmo mais fácil de entender, porque é o que todo mundo... Mas é óbvio! Como é que eu vou cifrar com uma chave e decifrar com outra? Aí são os algoritmos de chaves assimétricas que fazem justamente isso. Tá? Mas enfim, o AES é simétrico. Por uma chave simétrica, 256 bits. Tá? Isso dá 2 na 256 possibilidades de chave. Tá? É algo forte. Tá? É algo forte. Então o algoritmo ele é robusto. E é reconhecidamente robusto pela comunidade acadêmica e pelos profissionais da área no mundo inteiro. Certo? Então aqui sim, se eles não tivessem usado o AES e tivessem usado o LastPass Encryption Standard com uma chave de 1024 bits que fosse... eu ia dizer, estão fazendo porcaria, que estão inventando o próprio algoritmo e vai saber que esse algoritmo é bom ou não. Mas eles estão usando o AES 256, que é o AES com uma chave de 256 bits. Teria ainda a variação de 128 bits, a variação de 512 e tal, mas usaram 256, o que é forte. Hoje, porque nós temos hoje, ele é forte para muitos anos pela frente aí. A tendência é que ele se mantenha forte, seguro, robusto. Então usaram um bom algoritmo de criptografia. Só que daí vem um problema. A segurança desse algoritmo, a segurança dele depende do algoritmo, que está muito bem estruturado, muito bem feito. O AES, não foi o pessoal do LastPass que fez ele. O tamanho de chave é bom, 256 bits, mas tu tem que escolher a chave. E a chave de cifragem, ela tem que ter como o AES 256, ela tem que ter exatamente 256 bits. Exatamente, nem mais, nem menos. São 256 bits, o que dá 32 caracteres. Certo? Poxa, mas daí eu uso o LastPass e eu não tenho uma senha de 32 caracteres. Eu tenho lá do mínimo que eles exigem, que é 12. Ou, o contrário, eu tenho uma senha de 50 caracteres. Beleza. Aí vem uma coisa interessante. Senha e chave são coisas diferentes. Tá? O que tu deve fazer, a coisa errada que você faria se você desenvolve, criou uma solução de cifragem e fez isso, pausa agora e vai lá corrigir o problema, tá? Você não vai pedir uma senha pro usuário, tá? E cortar ela no tamanho que tu precisa, ou pegar a senha, o Guilherme, eu preciso de uma chave de 32 caracteres. O Guilherme deu só 16. Eu uso 2 vezes a senha dele e dá 32. Vou repetindo a senha até dar 32. Tá? Ou preencho com zeros, ou coisa... Não, vocês já viu isso acontecer? Cara, já vi usar direto pra cifrar, sim. Mas não fazer esse tipo de porcaria. Eu já vi o pessoal pedindo exatamente o tamanho. Porque se não se deu conta dessa derivação da chave. Mas isso que eu vou falar agora. Mas assim, não se faz isso, tá? Tu não pede uma senha pro usuário e aplica o teu método de deixar do tamanho que tu precisa e usa como chave. Tu não faz isso. Tu usa uma função de derivação de chave. Então, o que tu vai fazer é pegar a senha que o usuário te deu e vai aplicar um algoritmo em cima dessa senha que vai gerar uma chave do tamanho que tu precisa. Certo? É isso que tu vai fazer. E aí, de novo, o que a LastPass fez, e fez direito, foi usar um algoritmo bastante conhecido, que é o PBKDF2. Tem outros algoritmos que fazem isso. Tá? Tem o Argon, tem o Argon 2, tem o Argon, tem o Bcrypt, tem... Argon, Bcrypt... Cara, tem outros agora me foge de memória. Inclusive, já vi relatórios nossos aí, né?
que vocês da parte mais técnica fizeram na Brown Pipe, que justamente indicando o tal do PBKDF2. Indicando, na verdade, alguma função de derivação de chave. Claro. Uma delas, o PBKDF2, que tu encontra implementação em tudo quanto é linguagem, mas tem outras de derivação, né? Mas que sejam tão boas quanto, né? Tem que ser uma função criptográfica de derivação de chave, que senão corre risco de pegar e fazer uma porcaria. Então, o PBKDF2 é um algoritmo bastante conhecido e foi o que a LastPass utilizou. Tá? Ou seja, pegaram tá no estado da arte. Aí, sim, fizeram direitinho. E tem um outro detalhe, tá? Agora, é aí que é muito importante. Quando você autentica um usuário, usa para autenticação ou usa para cifragem de alguma coisa diretamente a senha dele, sem nenhum tipo de transformação ou de derivação de chave, coisa parecida, tu corre um risco muito grande de ataques de força bruta. O que significa isso? É o cara tentar... na verdade, força bruta até é meio chato com 256 bits de chave, que é o caso que eles usaram no AES, tá? Mas ataques de dicionário, isso ficaria melhor. Ataque de dicionário ataques muito rápidos. O que é ataque de dicionário? Tu monta uma lista com bilhões, trilhões de senhas e tu vai testando a senha do cara até tu... né, uma das senhas lá pra ver se tu encontra uma daquelas lá como que ele tenha utilizado. Esse tipo de ataque a gente usa uma lista de senhas previamente montada, é o ataque de dicionário. A gente usa um dicionário de senhas. O ataque de força bruta, tu vai tentando todas as senhas possíveis. A, B, A, C, e assim vai indo até o fim do mundo. Quando tu usa diretamente a senha, sem nenhuma transformação, ou tu faz um hash, calcula um MD5, Deus me livre, não usa um MD5, ou calcula um SH256 e salva isso direto na base de dados da aplicação, ou usa isso diretamente para cifrar alguma coisa. Isso sim é comum, né? Isso é comum. A gente vê por aí, né? Quando tu faz isso, por mais que tu não consiga reverter, ou seja, tu não consegue pegar o hash e usar alguma coisa no hash que te dê de volta a senha, beleza. Mas o ataque de força bruta e mesmo o ataque de dicionário, ele é muito, muito rápido. A gente consegue fazer bilhões de tentativas por segundo em cima desses algoritmos, desse jeito, tá? Então, o que os caras bolaram? O que o PBKDF2 faz? O que o Argon faz? Né? E outros algoritmos que fazem, o Bcrypt faz. Ele te permite adicionar, além de gerar um hash da tua senha, derivar uma chave a partir da tua senha, ele consegue te adicionar uma dificuldade, uma complexidade computacional nessa geração, nessa derivação da chave. E no caso do PBKDF2, essa dificuldade computacional, esse custo computacional, é dado por número de rounds que tu consegue adicionar. Saca? Então tu consegue... O caso deles... O que é o número de rounds? Esses algoritmos são configuráveis. Tu pode dizer assim... Eu quero que tu use o algoritmo de hash SH256, que é seguro. E eu quero que derive uma chave a partir da senha que o usuário informar. E eu quero que tu faça um certo número de rodadas pra daí me cuspir a chave. Pra mim, me dar a chave pronta. Quanto mais rodadas tu coloca, mais capacidade de processamento tu exige pra fazer o cálculo. Então, no caso aqui, eles usaram 100 mil rodadas, 100.100. Eu acho que o 100.100 é de sacanagem, é 100. Tá? Não, mas é 100.100. Mas é 100.100 mesmo. É 100.100, mas eles botaram, tipo, 100.100. Sim, poderiam ter colocado 100 mil só. 100 mil, mas tudo bem. Mas enfim. Eu também não entendi direito esse 100 mil e 100 aqui. Eu acho que foi alguma coisa de desenvolvedor. Vou botar 100 aqui. Tá? Então, eles fizeram com 100.100 rounds. O que vai acontecer? Usando o PBKDF2, do jeito que eles fizeram, comparado com uma situação que o cara só gera o hash da senha e salva no banco de dados, o atacante... Imagina o atacante, tá? Ele pegou a conta do Guilherme, ele sabe lá o usuário do Guilherme... Não, a minha não. Ele não sabe a senha do Guilherme. Pega outra pessoa. Aí ele testa. Ele imagina a senha que o Guilherme vai ter. LGPD, LACEU 2022. Isso. Tá? Aí o Guilherme... O que ele faz? Ele pega essa senha, ele calcula o hash da senha e compara com o hash que ele sabe que o Guilherme tem. Se for um hash normal, só esse cálculo, é só isso que ele tem que fazer. Certo? Se foi utilizado o PBKDF2...
com 100.100 rounds, antes dele poder comparar o hash que ele calculou com o que está guardado no banco de dados, ele vai ter que calcular 100.100 vezes a mesma coisa que ele calculou antes, no outro cenário, para daí poder comparar quando o cara usa derivação de chave. Isso ao mesmo tempo deixa mais lento o próprio processo de login do usuário, né? Cara, mas é que tá. Mas assim, ó, tu pode... Sim, é imperceptível. Ainda que tu reduza o tempo que tu vai levar pra fazer esse cálculo a 100 milissegundos, a 1/10 de segundo, tá? Ainda que seja só isso, tá? Eu não faria, eu faria pelo menos 1 segundo, tá? Mas ainda que tu reduza isso a um tempo de 100 milissegundos pra fazer o número de rodadas lá que tu precisa, que dê 100 milissegundos no teu processador, ainda que tu faça isso, cara, tu tá reduzindo, assim, em milhares de vezes, se não em milhões de vezes... Eu acho que milhões, né? A velocidade de um ataque. Sim, e pro usuário que, via de regra, vai dar a senha, né? Nada. Mas que demore 1 segundo pra tu te logar, cara. O cara não percebe, cara. 1 segundo. Aí o cara tem que fazer uma tentativa por segundo. Quando ele poderia fazer milhões por segundo. Bilhões de tentativas por segundo? Tá, então assim, esse negócio tá legal. Eles usaram PBKDF2, tá bonitinho. Então o que acontece? Tu fornece uma senha. A partir dessa senha, há esse cálculo com esse algoritmo PBKDF2, que deriva de forma segura uma chave, e essa chave é usada para cifrar os dados. Um dos usos delas, tá? Dela é para cifrar os dados. Porém, tem um problema. Se tu usar uma senha porcaria, o cara pode descobrir tua senha e fornecer a senha e derivar a chave. Ou se tu usou a mesma senha do LastPass... Então, se o Guilherme usou... Em outras, né? Ou usou a mesma senha do LastPass em outro lugar, tá? Então, se o Guilherme utilizou lá na conta dele, Segurança Legal 2022, que vai cumprir os requisitos lá de senha do LastPass que o Guilherme vai criticar depois, tá? Se o Guilherme botar lá Segurança Legal 2022, tá, o algoritmo é seguro, funciona, a derivação de chave é boa e tal, mas se alguém se der, não, para aí, vou botar Segurança Legal 2022, pimba, abriu, acabou, cara. Então, se a senha for ruim, assim, ó, o LastPass fez tudo direitinho dali pra baixo, certo? Agora, se a escolha da tua senha for ruim, tchau. Ou se tu usou a mesma senha que tu usa em todos os lugares, tchau. Ou se tu fica guardando a senha num TXT na tua máquina e alguém teve acesso, ou alguém invadiu a tua máquina e consegue pegar o que tu digital no teclado, tchau também. A segurança vai depender, no final das contas, dessa senha. Certo. O que mais Espero que não ter sido prolixo demais, né? Não, mas é que eu acho que toda a arquitetura de segurança deles gira em torno disso, né? Lembrando também hoje nós não vamos ter propaganda, mas a propaganda é uma propaganda técnica, Vinícius, porque, como eu disse antes, a recomendação que nós já demos em relatórios, enfim, para clientes, envolvia justamente o uso do PBKDF2, né? Sim, ou mas Decrypt. Então, a propaganda é essa. Nós estamos dando recomendações utilizadas pela indústria de segurança, inclusive, que utiliza mecanismos para proteção de senhas, que, a depender do caso, pode ser né, um ambiente que precisa ser mais seguro do que o ambiente de um banco, por exemplo. Né? Claro que são circunstâncias muito diferentes de acesso, enfim, de serviços prestados, né? Eles, né, e a gente falando aqui, parece que eles jogaram, claro, excetuando o fato de ter havido um incidente, e o ideal seria que não tivesse havido nenhum incidente, mas excetuando esse pequeno detalhe, o processo de comunicação de incidentes, que nós já criticamos diversas outras vezes aqui, de forma aleatória em outros casos, parece que eles seguiram assim, um guia, um manual, seguiram de forma muito adequada esse processo de informação, né, de comunicação dos usuários e da comunidade, enfim. Sim. Eles, inclusive, falaram quais são os riscos que os usuários podem ter. O Vinícius já comentou, né, seria o uso de eventual brute force para os casos em que você não seguiu o padrão recomendado de senha deles. E uma primeira... que tu já... fala, desculpa. Que eu ia dizer que eles não implementaram, né, assim, eu até não fiz testes aqui ultimamente, mas eu sei que eles não implementaram completamente aquelas recomendações que eles deram de segurança, né? Que eles dão algumas recomendações que na hora de você escolher a senha... Exatamente, não está implementado. Eles não fazem um enforcement, ou seja,
Eles não te obrigam a seguir aquilo. Exatamente. E eles poderiam fazer isso com uma certa facilidade. Agora, claro, né? A gente sabe como é ruim quando você chega num site, se você não... Porque se tem uma senha que você vai precisar lembrar nesse cenário todo, é a senha do LastPass. Só essa, né? Então, se você deixa a senha muito complexa, você tem uma complexidade adicional de lembrar daquela senha cheia de caracteres especiais, cheias de, né, maiúsculas, minúsculas e tudo mais. Então, não seguindo as boas práticas deles ao risco de um brute force, né, eles ainda disseram... Claro, tem o risco de phishing, que a gente já comentou aqui, tudo bem explicado, né? Outra coisa sobre as interações, viu, Vinícius? Eu tava vendo os manuais deles ali, e eles permitem que você mesmo, nas configurações do LastPass, altere as interações. Ou seja, você dá o número de interações que você quiser. Né? Engraçado. Sério? Isso. Sim. Na proteção. Mas daí tu pode reduzir isso pra baixo dos 100 mil, alguma coisa? Eu não testei, eu vi lá. 100 mil Não, é que daí tem duas coisas. Não, é verdade. Se eles deixarem escolher, tu pode tentar reduzir isso. Reduzir ou aumentar. Eu não testei pra ver os limites, nem vi a documentação deles. Mas eu tenho a tela, eles inclusive falam no comentário. Então, se você entrar lá no LastPass, pra quem tem, você vai conseguir ver a possibilidade na opção de segurança, avançados, a possibilidade de mexer nisso, se você aumentar isso bastante, tá? Como o cálculo dessa senha é feito a derivação de chave é feito no teu navegador, tá? Tu vai perceber que vai demorar mais. Então, se aumentar muito o número, se pegar... eu tô acostumado a usar o LastPass. Aí tu pode alterar lá, e tu vai lá e dobra o número de rounds lá. Como ele vai estar rodando isso em JavaScript no teu navegador, tu pode esperar que o teu processador vai dar uma subidinha e vai levar um tempo aí pra ele terminar. Sim. Eles ainda alertaram, tem uma parte business lá do LastPass, que daí se você não estiver usando o login federado e o teu master password não cumprir... É que se tu usar login federado, aí eles têm uma integração lá com o teu AD ou coisa parecida pra te autenticar o usuário. Se tu não usar, tu cai no mesmo esquema de todo mundo, de ter que escolher uma senha decente e tal. E eles dizem que se você não tem o número, né, a complexidade sugerida para tua senha, eles sugerem, para você minimizar o risco, eles sugerem que você troque todas as senhas de todos os websites que você manteve lá, né? Então, isso é bem, bem delicado, né? Eles, inclusive, disseram que encaminharam avisos especiais para menos de 3% dos usuários, mas eles não dão informações do porquê. Por quê, né? Eu queria saber por quê. O que esses 3% tem a mais aí? Não sei, alguma coisa a mais. E aí, se a gente quiser ser bem teoria da conspiração, será que eles têm outras informações sobre senhas que eles não disseram? Acredito que não, mas poderia, né? De repente, alguma outra circunstância, sei lá. Não consigo imaginar o porquê que eles comunicariam esses outros usuários. E aí, o que eles fizeram depois desse incidente? Eles alteraram... na verdade, eles refizeram todo o ambiente, né, Vinícius? Envolvendo até a própria questão de ambiente de desenvolvimento. Isso foi uma coisa bem interessante que eles... Sim, pontos importantes da maneira como eles agiram, né? Eles dizem quais foram os dados que vazaram. Erraram quando dizem que dados não foram vazados, dados sensíveis. Eu acho que foram metadados... Metadados, não creio que sejam metadados. Não são metadados. Com relação à senha, vocês querem dizer isso, sabe? Com relação à senha, quem sabe? Não sei, é que... Quem sabe? Eu tô tentando dar uma forçada aqui. Tá. Mas assim... Mas enfim, tá? Mas são dados que são, no mínimo, importantes e que são potencialmente sensíveis de acordo com as leis e regulamentações de proteção de dados. E aí... A primeira coisa que surge é o potencial uso desses dados por um ataque de engenharia social, utilizando, por exemplo, phishing. Tá? E eles citam isso. Eles são bem abertos com relação a isso. Eles falam isso. Falam da possibilidade de um ataque de força bruta e tudo mais. E com relação aos ambientes deles, e eu tô acreditando que eles fizeram o que disseram, tá? Fizeram. Também acho. O que eles fizeram foi... Eles encerraram aquele ambiente na nuvem que eles tinham com backup. Detonaram aquele ambiente e fizeram um novo, do zero.
Então eles não reutilizaram o ambiente ou coisa parecida, eles iniciaram um novo ambiente para backup e tudo mais. E os ambientes de desenvolvimento, eles também zeraram e montaram tudo de novo. O que significa zerar, tá, gente? Pegar assim, ó, o teu computador, foi invadido o teu computador. Tu não vai pegar um antivírus, rodar o antivírus e ele dizer que removeu a ameaça e deixar quieto. Tá? Tu vai pegar e vai formatar a tua máquina, vai fazer a instalação do Windows a partir de uma mídia, né, de um ISO que tu baixou da internet, ou vai ser um pendrive. Tu tem certeza que é original e não baixado de algum lugar qualquer, ou que alguém não confiável te passou. Vocês devem estar ouvindo criança gritar aí, mas... Sim. É a galerinha reunida no verão aqui em casa. A galerinha. E... Então, assim, tem que ter certeza da origem da mídia. E aí tu faz uma instalação do zero na tua máquina, escolhe uma senha boa, começa a fazer tudo de novo. Tá? E aí tu instala as ferramentas de desenvolvimento e aquela coisa toda. Então assim, ó, isso foi o que eles disseram que fizeram. Tá? Se de fato fizeram, eu acredito que fizeram, cara, fizeram direitinho. Não tem recuperar um servidor depois que um cara invade. Depois que um cara invade, tu não sabe o que ele deixou pra trás lá dentro. Mas eu achei por onde que ele tava acessando e tirei fora. Mas tu não sabe se ele não instalou uma porta dos fundos em algum lugar. Tu não sabe se ele não deixou um código lá, um programinha prontinho, que dali a 1 mês, 2 meses vai ser ativado e vai entrar em contato com um servidor que o atacante controla na internet, dando acesso para ele de volta ao teu ambiente. Então tu não sabe. Então o negócio é zerar mesmo. E eles zeraram. Fizeram certo. Eles ainda fizeram, Vinícius, adicionaram novos processos de log, alertas automatizados e rotação de credenciais dos funcionários. Leia-se, né, redefinir a senha de todo mundo. Trocar e diminuíram o prazo. Mas nota que você tem aspectos comportamentais, né? E aí é aquela... Eu gosto da análise de segurança e eu acho que é um dos aspectos mais interessantes, talvez ignorados pela grande maioria dos técnicos, né? Que que aqui as questões foram humanas, né? E tudo gira em torno de questões humanas a aqui, né? A gente não sabe... O início do incidente a gente não sabe como foi, né? Eles não disseram. Sim. Como é que alguém teve acesso aos backups da nuvem? Provavelmente por falha humana, não foi por falha da nuvem. Provavelmente. Sim. Falha humana na hora de configurar permissões de acesso, falha humana na hora de escolher credenciais de acesso ao painel da nuvem. Não, mas falha humana. Isso. Mas falha humana no sentido, talvez, porque eles conseguiram ter acesso às chaves do backup porque exploraram, né? Fizeram um ataque de engenharia social, provavelmente a um funcionário. Na sequência, sim. Na sequência, não no primeiro, né? Você tem ainda uma ferramenta, né? Um sistema que, na verdade, te ajuda a diminuir a complexidade de você ter muitas senhas. Ou seja, mais do que um cofre de senhas, essas ferramentas elas te ajudam a diminuir a tua complexidade no uso de senhas em todos os websites e todos os sistemas que você atualiza. Então, tem muita questão humana envolvida aí nisso tudo. E ainda, que daí eu começo agora a falar um pouco sobre o que o Steve Gibson do Security Now comentou, né? Ele disse que a gente não tem como saber, e por mais que as políticas sejam muito boas, assumindo que as políticas deles sejam internas, sejam muito boas, ainda assim as pessoas erram. Sim. Mesmo que eles tivessem ou que eles tenham o melhor mundo de políticas de segurança, de privacidade disponíveis e os usuários sejam treinados, ainda assim você pode ter em qualquer tipo de situação, de qualquer empresa do mundo, de qualquer atividade, as pessoas vão errar, né? Então, o que o Steve Gibson coloca é que, a gente não tem informações completas, tecnicamente completas, para saber exatamente o que aconteceu. E diante disso, nós não temos como tomar uma decisão racional, né? Eles falam informed decision, decisão informada, mas acho que não é bem decisão informada. Talvez uma informação esclarecida sobre devo ou não sair do LastPass por conta desse incidente, sabe?
Porque na opinião do Steve Gibson, ele comenta que a arquitetura de segurança do sistema é muito boa. E, na verdade, a arquitetura de segurança deles é tão boa que foi isso que segurou o incidente, digamos assim. Porque a gente falava aqui antes, né, Vinícius? Exatamente. Diante dessa arquitetura de segurança deles, a pior coisa que poderia acontecer, diante da arquitetura, era vazar os cofres. Que foi o que aconteceu. O que aconteceu? Sim. Porque ele não tinha Vazaram os cofres cifrados. Cifrados, claro. Mas assim, por quê? Porque a arquitetura foi tão bem feita que não teria como vazar as senhas. A não ser que tivesse acesso à chave do sujeito. Mas a própria arquitetura... Ou que se descubra a senha que o sujeito escolheu que gera a chave, né? Ou que se a senha for ruim, se o Guilherme escolheu Segurança Legal 2022, já era, acabou. Poderia. Ou, sei lá, o sistema de alguma forma grava, deixa a tua senha que tu digitou gravada em algum lugar temporariamente, cara, sei lá. Mas deixa eu te dizer um ataque que eu faria se eu fosse o atacante, tá? Eu tenho os cofres comigo. Eles estão cifrados. Ok? Tentar força bruta em cima disso é idiotice, não rola, tá? Tentar um ataque de dicionário, rola. Dá pra fazer. É lento, mas dá pra fazer. Agora, se eu sei a identidade das pessoas que são donas dos cofres, tá? Aí eu posso escolher alvos de maior valor. E é fácil investigar, ou seja, eu sei o nome da pessoa, eu sei o e-mail dela, eu vejo na internet aonde ela trabalha, entende? Potencialmente qual é o valor desse alvo. Aí eu pego esse alvo e vou investigar a vida dele. Tá? Aí eu vou investigar a vida desse alvo. O que tem no Face, o que eu consigo descobrir de carro que tem nome dele, placa, telefones, assim, levantar a maior quantidade possível, nessa parte de inteligência, digamos assim, né? Levantar a maior quantidade possível de informações a respeito desse alvo específico e aí montar um dicionário de possíveis senhas baseado nesse alvo específico. E aí sim, assim, esse é um ataque que vale a pena, porque se eu conseguir de um alvo de alto valor, potencial, assim, pelo menos, eu conseguir descobrir a senha que protege o cofre dele, eu vou ter acesso, provavelmente, para pegar um cara... Imaginem só, tu pegar um cara que trabalha numa empresa que presta serviços de infraestrutura na nuvem para diversas outras empresas. Ou um cara do mercado financeiro, ou um cara, né? Um cara do mercado financeiro, alguma coisa assim. Cara, o valor dessas senhas é muito grande e vai justificar, assim, justifica um ataque que dure meses, se for o caso. Mas tu percebe que tu não precisa do Vault vazado pra atacar o cara. Se tu sabe que o cara é usuário do LastPass, tu tem uma miríade de possibilidades de phishing. Ali, claro, sim, que daí o cara clique aqui pra mudar sua senha, tu vai parar num site igualzinho ao LastPass e tu dá a senha pros caras. Mas, Guilherme, eu faria as duas coisas. Porque esse ataque de dicionário vai demorar. Então eu deixo isso rodando, enquanto isso eu vou fazendo outra coisa. Vou fazer engenharia social, vou fazendo... Vai na academia? Faço um phishing lá com o cara. Então, há que se cuidar, porque não é bem assim, tá seguro e deu. Se as pessoas escolheram senhas ruins, tá? E o que é uma senha ruim, tá, gente? Pra nos ouvir. É uma senha que tenha algum sentido, ou seja, que tenha palavras. Isso já é ruim, isso já não é bom. Tá? Mas é difícil. Não, tudo bem. Se tu escolher coisas, palavras muito fora, tudo bem, mas não é bom. Assim, a melhor senha que tem é uma senha que tu não vai conseguir memorizar porque ela não tem padrão nenhum. É uma mistura completamente absurda de letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos e um tamanho que seja assim, cara, uma boa senha, uns 20 caracteres. Tá? Isso é uma senha boa. Mas agora, que se não você resiste a um bom phishing. Não, aí o phishing... Não resiste ao bom phishing. Aí o phishing, se o cara fizer bem montadinho, e o cara pode... E vamos lá, né, Guilherme? Tu pode ainda fazer tanto ataque, assim, pra coisas que valem muito dinheiro e que tendem a não mudar. Então, senhas de uma infraestrutura muito grande, mantida por alguém e tal, tu pode perder tempo, pode fazer um ataque com meses, pode fazer um APT, um Advanced... Persistent Threatening. Tu pode fazer um ataque direcionado que dure meses. Cara, tu pode trabalhar em tentar ganhar a confiança da pessoa. Tu pode
tu pode tentar montar um serviço fake lá. Sim, dá pra fazer Cara, dá pra fazer qualquer coisa, cara. Tudo depende do quanto o atacante vai ganhar. Concordo. O Steve Gibson ainda disse o seguinte, naquela linha, né? Ou seja, o aspecto humano, a gente não tem informações suficientes para tomar ele chama de informed decision, talvez seja uma decisão esclarecida, a melhor tradução, sobre sair ou não. Sim, sem dúvida. Né? Claro, repetindo o que eu disse antes, a pior coisa que poderia acontecer era, diante da arquitetura, vazar os cofres. Porque nada pior talvez poderia acontecer. Do lado deles. Do lado deles. Só pra concluir, diante da arquitetura não teria o que ia acontecer como pior, assim, porque tudo que você não quer é que os cofres vazem, mesmo que sejam protegidos com a melhor forma de criptografia, derivação de chaves e tudo mais, porque o que mais pode acontecer? Agora, o que o Steve Gibson coloca sobre a decisão de largar ou não o LastPass e aí talvez, na opinião dele, o que valeria a pena mudar seria, no caso, pro Bitwarden, que o Bitwarden é open source, enquanto que o LastPass não. Mas open source não é garantia de segurança. Não é. Mas open source, quem é que vai ver o código? Concordo, você, usuário comum, não vai avaliar o código do Bitwarden. Mas ainda assim, ele é open source. Ou seja, você não tem ali o risco de eles estarem escondendo coisas, de uma eventual segurança por obscuridade, porque o código é aberto. Então, basicamente é isso. A opinião do Steve Gibson, eu tô dando aqui. Assim, ó, só pra posicionar aí, assim, quem não sabe quem é o Steve Gibson, tá? O Steve Gibson é um profissional da área de segurança, norte-americano. Ele toca um podcast há muito tempo, há muitos anos. Acho que foi um dos primeiros podcasts de segurança que eu ouvi. Um dos primeiros podcasts, inclusive. Um dos primeiros podcasts, inclusive. Olha aí, primeiro episódio desde eu acho que nos inspirou um pouco, né, Vinícius? Porque a gente escutava o Security Now antes do Segurança Legal existir, né? O Security Now não durava 4 horas... E quando ele não passava a primeira 1 hora fazendo propaganda do software ThingWrite dele. Concordo. Eu acabei de fazer propaganda pra ele. Eles estão no episódio, só pra te dizer, no episódio 903, tá? Ano que vem acho que eles chegam aí no... Chegam a 1000, talvez. E o primeiro episódio deles é de que ano? Vai falando aí que eu vou ver isso aqui. Tá, beleza. Então assim, ó, o Steve Gibson é um profissional de segurança, tá? Ele grava o Security Now, tá aqui que o Guilherme acabou de falar e tem quase 1000 episódios já. Que acho que é o primeiro primeiro podcast de segurança da informação que eu ouvi. Sim, nos inspirou. Nos inspirou, inclusive, eles chamavam de... Acho que continuam chamando de netcasts. Netcasts you love, from people you trust. Esse é o tweet, né? Que é a rede que mantém o... Que é a rede que mantém... Mas eles têm esse jargão, essa... Como é que a gente diz? Não é jargão. Jargão é o... Esse slogan. Esse slogan. Perfeito. Que é o Twitch, que tem vários podcasts lá, tá? E como o podcast é uma coisa que veio dos iPods, pra quem não acha que podcast sempre foi podcast, não, tá? Eles chamavam, eles diziam, vocês continuam dizendo netcasts you love from people you trust. É o que eles dizem. Tá? O primeiro é de 2005. Isso. O primeiro podcast que eu tentei criar, ele chamava Netcast. Não era podcast, era Netcast. Lá em 2007, foi quando a gente gravou um episódio. Eu gravei com o André Pérez. Depois nós gravamos um nosso, eu e tu e ele, eu acho. Não, nunca mais, foi só aquele. Foi publicado, foi só aquele. Foi só aquele. E foi só aquele. Aí morreu, a gente não fez mais nada. E aí em 2012, a gente conversa de novo. Não, vamos fazer. Aí a gente fez o Segurança Legal que existe até hoje. Tá, mas enfim. Mas é desde 19 de agosto de 2005 foi o primeiro, tinha 18 minutos. Caramba. E o título foi As the Worm Turns. Olha que legal. Cara, e era legal. Os episódios deles eram curtos e tal, depois ficou muito longo. E gente, sem brincadeira, vocês vão ouvir... Não sei como é que tá agora, que eu parei de ouvir por causa disso há muito tempo. Eles ficavam longos. 1 hora fazendo propaganda da aplicação lá da empresa do Steve Gibson, de recuperar dados de disco ferrado. Ainda fazem, mas 1 hora? Eles ainda fazem aquela 1 hora que eles faziam? O último episódio deles tem 2 horas e 20. Tá. Mas a 1 hora de propaganda eles continuam fazendo ou não? Cara, eu só ouvi a parte do LastPass e tinha mais coisa pra fazer. Tá, ok, mas enfim. Mas assim, ó, eu discordo um pouco dele
No sentido de dizer assim, é que não tem como tomar uma decisão sobre se ficar ou não. Seguinte, gente, se você vai sair de toda a empresa que vazou dados, é bom começar a fazer uma listinha aí, até porque se você vai no... Dá uma olhadinha, vocês podem olhar agora no Have I Been Pwned? I've Been Pwned. A gente pode até botar o link lá. Não vai ter edição, Vinícius. Hoje não tem edição. Não tem problema, tem problema. Tá? A gente pode colocar no show notes lá. Se olhar lá no Have I Been Pwned, tem uma lista bem legal de empresas que tiveram vazamentos, e de senhas, inclusive, tá? De senhas, inclusive. Tá se investigando uma do Twitter agora, né? Tá sim, sabendo? E tem uma do Twitter agora, sim. Então, tem lá, por exemplo, da Adobe, de bastante tempo atrás, mas tem. Não vai mais usar PDF então, né, cara? Não vou mais usar PDF, não vou usar mais o Creative Cloud. PDF não, né? PDF não vou usar o Creative Cloud da Adobe. Ou o Adobe Reader, né? Alguma coisa assim que tem a conta lá. Então, assim, não é porque teve um vazamento que você vai sair fora e não vai mais usar. Eu acho que o que é importante é ver a maneira como a empresa lidou com o problema, tá? Eu acho que eles lidaram... Claro, a seriedade da fraude, do incidente também, né? Do incidente, claro, sem dúvida nenhuma. Assim, não é pelo fato do Bitwarden ser open source que a infraestrutura do Bitwarden tá mais segura. Porque tu vai ver, é open source a aplicação em si. Agora, o gerenciamento da infraestrutura é feito por quem? Como Vinícius é que é feito? Acaba de dizer que é contra o open source. Não, eu não disse isso. Disse sim. Eu tô dizendo que o código ser open source é um pedaço do problema. Não, eu tô brincando, eu concordo. Não, concordo não é todo o problema. Mas é preferível... É preferível. Né? É preferível. Mas não quer dizer que você tem que deixar de usar o LastPass só porque o código não é open source. Microsoft, cara, não é open source. Tá? E já teve um monte de problema de segurança. E o pessoal continua utilizando, inclusive, nas empresas. Tá? Não, a gente já falou sobre essa oposição entre código aberto e código fechado, né? Mas assim, há uma tendência justamente pela abertura, entende? Funciona um pouco como... O fato de você usar bons algoritmos de criptografia. E aí esse é o ponto, né? O uso correto da criptografia aqui foi o que fez com que não houvesse praticamente um fim do mundo. E quando eu falo fim do mundo, eu falo fim do mundo mesmo, né? Fim do mundo para as pessoas que usam LastPass. Porque liberar a senha... Se tivessem feito uma solução podre lá de derivação de chaves, ou somente um hash da senha MD5, que claro, eles não fariam, mas se tivessem feito, cara, acabou. Acabou o mundo para essas pessoas. Né? Agora, uma última coisa aqui que o Steve Gibson fala também, né? Não adianta você mudar mais a senha, né? Porque eles tiveram acesso a um backup cifrado com a tua senha antiga. Tá, você muda a senha agora, mas não adianta mais, porque o cara tá lá com o teu cofre com a senha antiga, né? Então não adianta mudar a chave. A senha, melhor dizendo. Né? Exato. Essa é boa. Boa. Né? Sim, tu pode mudar agora, mas a cópia que eles têm tá não adianta. Não vai adiantar. A cópia que o atacante tem tá congelada no tempo. Ele pode atacar agora quanto ele quiser. Vamos então aguardar, Vinícius, os próximos capítulos do que vai... Eu tô bem interessado em saber como as autoridades de proteção de dados ao redor do mundo vão lidar com isso, né? Eu até não fui pesquisar, confesso, para ver se alguma das autoridades tinha se manifestado sobre isso. Eu sei que o pessoal da Itália, da Espanha tem sido muito, né? A gente faz ali algumas pesquisas semanais de multas e tal, e a Espanha tem sido bem atuante nos últimos tempos, mas eu não fui atrás para ver se eles se manifestaram. Agora, podem surgir aí também sanções, se essa interpretação que nós fizemos, que eu acho que seria a interpretação que qualquer autoridade de proteção de dados faria sobre o vazamento dos próprios sites, né? É quase como um mini histórico de navegação do cara, se tu for pensar, né? Cara, tem um potencial bem ruim ali E aí, vamos ver que se... É que tá tudo muito incipiente também, de certo modo, né? Uhum. Como é que vai funcionar agora a LGPD? Porque tem um monte de brasileiro com os dados lá no LastPass. Ah, sim, a NPD teria que se preocupar com isso também, né? Claro. Demandar mais informações do incidente, quem sabe? Pra LastPass. Que tem representantes aqui no Brasil. Acho que sim.
Sim. Tem que ver se tem CNPJ aqui. Ah, olha só que interessante, eu pesquisei aqui, achei o aviso em português, pra quem quiser ler, eu vou deixar no show notes, traduzido aqui no LastPass PTBR, aqui no site deles, né? Assim, tem que ver se tem CNPJ, né? Se tá aqui no Brasil ou não. Não, mas eu acho que sim. Nós até já fomos contatados por um pessoal da LastPass um tempo atrás, né? No escritório deles aqui. Mas acho que foi com... Era internacional, o pessoal tava fora? Eu não lembro, cara, eu não lembro agora. Realmente eu não lembro. Pois é. Mas assim, cara, eu discordo dessa decisão do Steve Gibson. Eu acho que o fato de ter acontecido o incidente que aconteceu, ele ter sido barrado justamente pela estrutura ser boa, ou seja, foi posta à prova a estrutura, e eles terem sido abertos, talvez não foram nos mínimos detalhes, eu não sei se qualquer empresa iria nos mínimos detalhes, eu acho que não. Não, acho que nem tem que ir, né? Nem pode ir, talvez. Talvez, não nem sei. Nem possa ir, talvez. Talvez por uma autoridade. Assim, aí sim, né? Eu gostei da forma como eles lidaram com a coisa, entende? Eu gostei. E eu não diria assim, saia do LastPass. Eu acho que pelo contrário, pela maneira como foi conduzida a coisa, eu estaria confortável em continuar utilizando. Partindo do pressuposto que você tem uma boa senha. Não, é isso, tá. Mas daí, independente se é LastPass, o Bitwarden, o KeePass, ou o Strongbox. Então acho que como dica final, talvez o melhor seja usar a mesma senha em todos os serviços que você... Não. Alguém corta isso. Faz um corte. Não tem edição, Vinícius. Vai ir pro ar isso mesmo. Não tô dizendo tu. Alguém corta isso, põe só essa parte. Veja o que disse o Segurança Legal ou o que disse o Guilherme Goulart a respeito da... É verdade. Eu creio o seguinte, tá? Você tem que cuidar da segurança do seu computador. A gente, inclusive, gravou um episódio que eu acho que continua relevante, que acho que é comportamento seguro na internet. Vou ver aqui. Tá, dá uma olhada no episódio, a gente gravou sobre isso também lá no início, lá nos primeiros anos de segurança legal. Então tem que tomar cuidado, tem que cuidar do seu computador, tem que cuidar do seu celular, ou seja, não dá pra instalar qualquer coisa, não dá pra baixar qualquer coisa, tem que ter um bom antivírus. Sim, o bom antivírus vai ser pago, tá? E aí, usa um serviço, LastPass, Bitwarden, né? Esses dois são os que eu conheço. Deve ter outros, uso, né? Assim, que eu já utilizei ou utilizo Não, ainda. tem. Então, assim, utilizem uma dessas soluções. Tem cliente para celular, os dois têm cliente para celular, os dois têm cliente nativo para Windows, tem integração com o navegador, tá? Os dois têm as mesmas coisas nesse sentido, tá? Usabilidade, eu acho que o LastPass é um pouquinho melhor do que o Bitwarden. O Bitwarden é meio durão, assim, tá? Então, o pessoal da TI, principalmente, não vai ter problema em usar o Bitwarden. Para o usuário final, talvez o LastPass seja mais amigável. E escolha uma ótima senha. Tá? Uns 20 caracteres, pelo menos, completamente aleatória, sem sentido nenhum, misturando letra maiúscula, minúscula, número e uns símbolos, assim, percentual, vírgula, traço, mais, etc. Anota esse negócio num caderninho e guarda isso em algum lugar seguro, fisicamente seguro. Tá? E pronto. Assim, tipo, deu. Tá? E no celular, utiliza digital para proteger lá o cofre e tal. E não fica fazendo jailbreak no celular e nem roteando o celular. Eu acho que... E o Guilherme vai querer me matar, assim, ó. Isso, e ainda recomendo. Agora eu vou extrapolar, tu sabe o que eu vou dizer, né? Não, mas eu já usei celular. E usa um iPhone. Mentira. Não. E usa um iPhone. Não. Sim, e usa um iPhone. E use um iPhone, a tua recomendação? E além disso tudo, usa um iPhone, ele tá em vez de um Android. Ele tá brincando. Não tô brincando, tô falando sério. Não, mas olha só, eu acho que tem uns aspectos aí, vamos terminar já, que eu preciso sair. Deu, né? Com essa aí deu. Deu, mas assim, o que eu acho interessante mesmo são a quantidade de aspectos técnicos, não técnicos envolvidos, né? Em grande parte, na verdade, né, Vinícius, do que a segurança envolve, né? E certas limitações, por exemplo, de uma boa política. As pessoas, como disse o Steve Gibson, as pessoas vão errar. Em qualquer ambiente que tu tiver, entendeu? Então, e também as pessoas têm que ter acesso aos dados e às infraestruturas, né? Claro que, como lições aprendidas, eles vão ter muitas, né? Mas assim, o ambiente é muito complexo, é muito dinâmico e não são só as questões técnicas que importam, né? Por exemplo,
essa questão da complexidade do ambiente e do conforto na utilização, né? Por exemplo, que faz com que as pessoas vão para esse tipo de ferramenta é muito legal. É mais confortável que um KeePass, por exemplo, né? Embora o KeePass também tenha a parte lá do browser, né? Ele tem um app pro browser ali, pro Chrome. Mas pra mim nunca funcionou direito aquilo, então... Não, pra mim funciona 100%. Mas pra mim nunca funcionou. Pode não ter funcionado pra mim? Ou se funcionou pra ti, tem que funcionar pra mim também? Funciona pra mim. Poxa vida, cara. Funciona. Não, mas tô falando sério, eu tentei usar esse plugin e nunca funcionou. Não, funciona, eu uso o plugin, funciona. Depois me mostra então aqui. Tem que estar atualizado, tem que estar o plugin. É que isso aí não é bem para usuário final, né? Ah, boa, gostei. Último episódio do ano e você termina o ano com essa. Uma dessa, né, cara? Essa vai pro Brigas e Afins dos próximos 10 anos. Não tem edição, vai ter que ficar. Mas enfim, Vinícius, eu acho que era isso, né? Vamos terminar e eu gostaria de desejar também um ótimo ano novo pros nossos ouvintes, né? Para aquelas pessoas que nos acompanham, para as pessoas que contribuem com o episódio, que contribuem com segurança legal, melhor dizendo. E nesse ano, é preciso dizer, eu acho que como resolução principal do podcast, Vinícius, é a gente retomar a nossa regularidade, né? A gente perdeu um pouco... Não, para de dizer isso, porque a gente esses dias a gente fez isso, a gente retomou... Não, mas você falou, não, vamos... No último episódio você disse, vamos gravar semana que vem. Eu disse, não sei se vai dar. Você disse, não, vai dar. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Tem que dar, né? Vai ter que dar, eu almocei rapidinho hoje e fiquei aqui porque tem que dar, cara. Tem que gravar. A gente ouve podcast também. E é muito chato quando tem um podcast que tu gosta. E ele não sai. Exato. Você fica esperando, né? Cadê o podcast? Cadê o episódio? Não sai. Eu tenho um momentinho de ouvir podcasts, assim, que quando falta o podcast eu fico com uma parte do meu dia quebrada. Ou que o pessoal fica botando reprise. É um saco. Mas assim, a gente se pede desculpas por a gente não ter conseguido manter em alguns momentos aí do ano, né? Alguns períodos do ano, essa regularidade que a gente tem que manter, que a gente quer manter, que é semanal, tá? Principalmente, se é para todos os nossos ouvintes, mas principalmente para aqueles que inclusive contribuem com o projeto. Tá? Então, a gente queria agradecer a parceria de todos vocês, tanto os contribuintes como não contribuintes. Boa. Eu digo contribuinte em termos financeiros, Sim. porque há uma contribuição muitíssimo importante e que às vezes a gente esquece de comentar, e que foi o primeiro tipo de contribuição que nós tivemos e é o que trouxe o Segurança Legal até aqui, como ele está, que é a questão da divulgação, da recomendação. Recomende o Segurança Legal. Passe o Segurança Legal adiante. Um episódio que seja. Fale pra quem... Assim, pega aquele episódio que vai servir para aquele tio, para aquela tia que não sabe lidar com as suas informações. Esse que vai servir pra ele. Passa pra ele. Passa pro colega do desenvolvimento. Passa pro colega que trabalha na infraestrutura. Passa lá pro teu gerente, que vai nos contratar depois. Passa... Assim, para ele entender um problema que tu tá tentando explicar. Ou se você é o gerente, você tá tentando conscientizar a equipe, usa o podcast para conscientizar a equipe. É verdade. Eu preciso de evidências para LGPD, que eu tô conscientizando as pessoas com relação à segurança da informação. Cara, o Segurança Legal tá aí. O podcast com 300 e poucos episódios, vários episódios falando de segurança de informação, de proteção de dados pessoais, falando de uso de dispositivos dentro da própria empresa, falando do ambiente empresarial. Tem um monte de informação aí que dá tranquilamente para ser utilizada. Então, assim, a gente pede que essa contribuição ela seja ainda mais reforçada ao longo de 2023 e que a gente faça no nosso lado, que a gente faça por merecer, né, Guilherme? Não, nós vamos fazer o possível para manter a nossa regularidade. E para nós, eu te confesso, e já falei isso aqui, mas o podcast para mim é uma terapia também, né? A gente senta, conversa, estuda... Não, eu faço terapia depois de gravar o podcast. Tá bom. É isso? Tu passa pra mim a tua carga, aí eu tenho que descarregar no Boa, psicólogo. Gostei. Tá, vamos lá. Então tá, gente, é isso. Valeu, muito obrigado. Um ótimo 2023 pra todos nós. Exato. E sigamos em frente. Grande beijo, grande abraço, pessoal, e nos encontraremos agora em 2023 no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
Até a próxima!